daqui. Então, a ideia é todo mundo que está com vias de vir para cá ou está com visto na mão, começar a se mexer para organizar a chegada aqui. Então, tem uma série de zilhões de coisas que devem ser feitas, mas eu vou falar de algumas só, porque não tem tempo, né? Então, eu vou falar das essenciais. Primeiro, para quem não conhece, ainda não sabe, ou chegou aí porque o primo mandou o link de última hora e conectou, não sabe o que está acontecendo, nós somos a Excel for Canada. A gente fala Excel 4 Canada, a gente não fala Excel, a gente fala Excel for Canada, porque o trocadilho que a gente faz aqui com, né, o for, né, Excel para Canadá, vira Excel for Canada, porque a gente é assim, a gente é alegre. Enfim, nós temos a sede aqui no Canadá, tem uns escritórios aí espalhados, tem em Waterloo, tem agora em São José e algumas coisas que vão acontecendo aí, mas o nosso escritório principal está aqui em London, é onde eu moro, minha sócia mora aqui em Cambridge, e nosso time está espalhado aí no mundo aí, Brasil, Canadá aqui, e a gente trabalha muito bem, muito sincronizado aí, cada um na sua região. Podia falar um monte de coisa da gente, mas vou deixar vocês bugar depois, porque vocês têm tempo para fazer isso, busca, pergunta, vê vídeo, se vocês quiserem saber quem é a gente, manda e-mail para a Thelma, manda e-mail para mim, para a Roberta, para a Milena, para quem vocês quiserem, e descobre sobre a gente. Mas eu vou falar uma coisa que é fato, que faz parte do nosso DNA, que a gente rala muito para que isso aconteça. Eu sei que muita gente acha que é só mais uma palavra de marketing até conhecer a gente honra o que a gente fala aqui, a gente gosta de ver sonhos acontecerem. A gente acredita em sonho, a gente já realizou nosso sonho de vir para cá, a gente quer ajudar as pessoas a realizarem sonho. Quando a gente tem algumas pessoas que vêm para cá e a gente não tem muito contato, não é um negócio muito ideal, é o que a gente busca. A gente quer aquelas pessoas que caminham com a gente, que são parceiros realmente de longo prazo, que a gente consegue transformar as pessoas na vida. Então, da Excel é o que eu tenho para falar, para economizar o tempo de vocês. Lógico que a gente tem o melhor time do mundo também, isso não precisa, né, reforçar. Mas enfim, vamos lá. Vamos começar a falar de uma série de coisas. Você está com visto na mão ou não está e está se organizando, a gente precisa organizar algumas coisas. Quando você está no Brasil ainda, você precisa organizar algumas coisas antes de sair do Brasil, e eu vou tentar falar de algumas aqui. Se esquecer, se vocês querem questionar aqui, eu posso comentar depois também. Mas lista de documentos para quem está no Brasil, o que você precisa trazer aqui? Na verdade, não necessariamente trazer, mas tem uma listinha de documentos que eu acho que é essencial você ter preparado e deixar até com as pessoas aí no Brasil. Seria o seguinte, algumas coisas que você já vai organizar para trazer para cá. Vamos começar as coisas que você precisa trazer efetivamente. Com certeza, estou falando com muita gente que está pensando em college, em trabalho, estudo e essa situação toda. Então, primeiramente, que você tem que trazer o seu passaporte, seus vistos, of course, né? Documentos da escola, é muito importante que você tenha todos. Se você fez pagamento, comprovante de pagamento. Se você tem a LOA, comprovante da LOA, que é a Letter of Acceptance, para você que foi aceito no college. Se você está vindo como empregador, carta de trabalho do empregador, a carta convite. Você já tem lugar para ficar, que é extremamente recomendável, você ter o endereço onde você vai ficar. É claro que esses são os documentos básicos e mínimos que todo mundo deveria ter para entrar aqui. O negócio começa a ficar bagunçado quando entra nos achômetros. Não sei se eu levo isso, levo aquilo outro. Certidão de casamento traduzida, por exemplo. Todo mundo pergunta muito pra gente, tem que trazer? Sim. Eu acho que deveria trazer. Você já fez a parte mais difícil, que foi casar, traduzir é o de menos, né? Então dá pra entubar o valor da tradução. Por que eu falo isso? Porque tudo que você vai fazer aqui, você vai fazer, se você é casado, em comum acordo, espero, com muitas coisas do governo. Então, na hora que você está pegando, por exemplo, o seguro-saúde, sei lá, uma série de outras coisas aqui, você tem que comprovar que você é casado a maioria das vezes, isso ajuda, né? Se você tiver o documento oficial do governo e tiver ele traduzido. Então, a tradução e a original da certidão de casamento eu traria. Transcripts das crianças. Transcripts histórico para as crianças que vão para a escola. Eu traria o histórico das crianças, traduziria, inclusive, e ajuda muito aqui em alguns processos, e as pessoas começam a escalar o tipo de documento que elas querem trazer. Então, por exemplo, eu já devo fazer a validação do meu diploma pelo WS ou ICAS ou qualquer outra coisa ao chegar no Canadá, antes de chegar no Canadá.
Eu acho que entrar na chuva para se molhar, e sim, deveria fazer, por uma série de motivos. Quem está indo para o college, por exemplo, poderia usar esse documento, chegar lá na primeira semana de aula e pleitear a eliminação de algumas matérias, para quem já estudou. Doesn't hurt, vai que dá certo, você economiza um pouquinho e termina o college estudando um pouco menos. Então, já valeu, já vale, né, você trazer para isso. Muitas pessoas que estão aqui, quase todas, aliás, as que eu conheço todas, querem ficar. E a imigração é um caminho para isso. Então, vale a pena você ter a tradução e a validação do seu diploma também, porque você já tem uma etapa realizada da imigração. Você fala, mas eu vou migrar daqui a 3 anos, 4 anos, tal. Imigração é que nem chuva em São Paulo. De uma hora para outra acontece, de uma hora para outra vai embora e você não sabe o que aconteceu. Tem processos de imigração que mudam literalmente overnight aqui. Então, tem high demand, por exemplo, que é um processo aqui tem Saskatchewan, tem Toronto, tem vários lugares, em Ontário, em vários lugares, que se você está com as documentações prontas, você já consegue aplicar naquele momento. Então, se você está vindo aqui, quanto mais preparado você estiver, melhor. Já dizia Shakespeare, be ready. Então, be always ready. Então, aqui você vai precisar da tradução do seu histórico? Não, para a maioria das coisas. Mas se pintou uma oportunidade, alguma coisa assim, e você precisa usar, você já tem ele, porque isso é um processo que demora. Então, não é necessariamente indicado fazer do Brasil, porque isso é uma divergência de opinião, mas eu, que gosto de ter plano A, B, C, D e Z, eu teria a validação realizada já, porque na pior das hipóteses eu tentaria passar no college e ver se elimina alguma coisa. Esse seria o principal. Para eliminar tem que traduzir as emendas também, emendas, eu acho que fala, né? Você não pode traduzir só as notas do histórico, você tem que pedir as emendas, que tem horário, descrição, traduzir aqui, dá uma cacetada, geralmente dá uns 600, 700 dólares para traduzir. Então, não quer traduzir exatamente antes de sair do Brasil, traduz depois, mas em algum momento você vai traduzir, vai ter que fazer isso, então isso deveria fazer parte do seu planejamento, isso daí enquanto você está no Brasil, por uma série de motivos. Você vai precisar da escola, você vai precisar colocar no correio, vai precisar fazer uma série de coisas. Estando aí, as coisas ficam mais fáceis. Você vai lá e dá uma porrada em alguém lá na escola, pega o diploma e resolve por aí. Estando aqui, vai depender da boa vontade de amigos e parentes. Algumas vezes que a gente sabe que as coisas não andam muito junto, em geral. Então, da lista de documentos que vocês têm que trazer, esses seriam os essenciais. Tem um que é mandatório, mas todo mundo acha que é opcional, ou enfim, acha que quer fazer economia porca, e não traz, que é o seguro-saúde. O oficial na imigração ele pode te mandar embora se você não tiver seguro-saúde, que eu já vi acontecer. Então, não vale a pena você vir para cá sem seguro-saúde, primeiramente porque você pode se dar muito mal, of course, você pode quebrar algum pé, ter uma doença, acontecer alguma coisa, e essa brincadeira vai ficar muito cara. Então, eu não viria para cá sem seguro de hipótese alguma. É melhor economizar, come macarrão o mês inteiro, mas paga o seguro, porque isso não dá para brincar. De verdade, a gente tem casos aqui que a pessoa fez cirurgia do coração. Então, eu não economizaria no seguro. Mas, além disso, é a lei. E a gente recomenda a todo mundo que está vindo no Brasil vir com um seguro decente. Posso vir com o seguro do cartão, do Amex Platinum Mega Blaster, que não sei o que. A vida é tua, tu faz o que você quiser. Eu não viria, por um simples motivo. Geralmente esses cartões cobrem merreca. 100 mil reais, 200 mil reais. E assim, para saúde aqui é nada. Se você ficar internado no hospital aqui, o hospital é 4 mil por dia, mais os aparelhos, mais coisas. Você vai gastar aí uns 20 mil dólares fácil. Não, na semana você vai gastar uns 50 mil dólares, dependendo do que você for fazer aqui. Então, já dá isso daí numa semana. Então, claro, coisa simples, né? Machucou uma perna, alguma coisa, você vai estar coberto, mas a gente tem seguro para quando o negócio ficar realmente complicado, a gente precisar usar. Então, dá para usar o seguro do cartão? Dá para usar, mas eu não faria, ainda mais tendo criança, que eu não faria mesmo, jamais, porque qualquer ida no médico aqui é 2 mil dólares, mas vale, você pode entrar no Canadá com isso. Aí eu aconselharia ligar no cartão e trazer, ou imprimir isso do site deles, alguma coisa mostrando que tem a policy e tal, que vocês estão realmente cobertos, porque o oficial pode querer perguntar alguma coisa. Vou falar mais da chegada da imigração depois, mas no referente a documento, o seguro-saúde é mandatório. Então, assim, essas são as listas de documentos que você deveria organizar e trazer para cá.
junto com algumas outras coisinhas que eu acho que seriam essenciais você trazer, como a carteira de vacinação dos filhos. A maioria dos lugares aqui, maioria não, a escola pede, e para alguns camps, alguns summer camps, algumas atividades que eles vão fazer em algumas instituições, acabam pedindo esse símbolo de vacinação, essa carteirinha de vacinação. É bom trazer, tem gente que não traduz porque os códigos são universais, tem gente que acaba não traduzindo, mas seria indicado traduzir se possível, geralmente não onera muito porque é um documento muito simples, e você vai usar com certeza na matrícula das crianças aqui e em algumas outras situações. Além desses documentos, não tem nada que eu consiga ver ou que a gente no dia a dia acha que é mandatório, que é obrigado e tal. Agora, o bom senso me diz que você que vai passar 5 anos, pelo menos, fora do Canadá, deveria ter seus documentos aqui. Então, vou trazer o RG, carteira de motorista, CPF, título de eleitor, não sei o quê. Eu traria, se você vai ficar nesse período de processo de imigração, e pretende eventualmente fazer a imigração mesmo, eu traria. Porque tem uma série de situações inusitadas que acontecem nesse nosso país lindo do Brasil, que às vezes você vai precisar de um documento inútil que não serve para nada, tipo título de eleitor, para tirar o seu passaporte. E aí o negócio começa a enroscar. Às vezes os caras liberam aí saque do FGTS de coisa que você nem sabia que tinha, você vai sacar R$50 lá em Toronto, e aí você precisa da sua carteira de trabalho. Então, alguns documentos que são seus, pessoais, que você sabe que só tem validade no Brasil, eu traria, porque a gente continua sendo brasileiro e eventualmente a gente precisa desses documentos aqui para uma situação ou outra quando você fica num período prolongado. Mas é sugestão, não é mandatório, não é indicado, não tem peso aqui. Mas do ponto de vista de organização, não faz muito sentido não ter. Tanto é que agora, por exemplo, a minha esposa, que não é organizada que nem ela, fica puta que eu faço. Ela não tá com a carteira de trabalho dela aqui. Eu tô. Como é que eu nunca tive carteira assinada, mas tô com a carteira aqui. Então, agora que ela tá precisando de alguém lá do Brasil mandar para ela. Inclusive, a gente vai pegar um voluntário daqui a pouco e pedir mandar ela trazer. Mas, enfim, são documentos que eventualmente você vai precisar, porque são seus. Então, eu traria. Fora isso, o resto é bom senso. Tem, lógico, os mandatórios, como eu falei, a carta da escola, comprovante de endereço, o seguro, essas coisas. E o resto é de bom senso. Então, eu traria todos os documentos da família, porque eventualmente você vai precisar. Mais cedo que mais tarde você acaba precisando aqui, então é bom ter. Deixaria os contatos com a família. Você tá vindo para cá, tem WhatsApp, Hangout, sei lá o que mais que tem, Snapchat. Eu sou velho, eu não sei mais usar tecnologia, então não sei o que vocês usam aí. Então, dá aquela sensação de que você tem contato com todo mundo, até você perder o celular, até essa porcaria ficar com um problema, até você perder o voo e ir para um lugar diferente daquele que foi planejado, até alguma coisa acontecer e aí a família ficar no limbo um tempo até você conseguir conectar de novo. Então eu sugeriria que você deixasse o contato das pessoas que você acha que você vai encontrar imediatamente aqui no Canadá, no primeiro momento, com as pessoas no Brasil. Não tem ninguém, eu sou pessoa sem amigo no mundo, não vou encontrar ninguém no Canadá. Deixa o contato do agente, pelo menos. Nossa, não é para os caras ficar ligando pra gente toda hora para saber se você já chegou no Canadá, não é isso, hein? Mas assim, cara, você sumiu do radar por 72 horas, não deu uma notícia, não postou na Facebook, alguma coisa pode ter dado errado. E aí, pelo menos, o cara tem um e-mail, né, para falar, tem um contato, tem algum questionamento para pelo menos começar um processo de search and destroy sobre a pessoa. Claro que isso não acontece com frequência, mas eu tenho casos, por exemplo, teve um casal que estava indo para Calgary, eles fizeram conexão em Nova York e lá perderam todos os documentos, foram roubados, eu não lembro agora o que aconteceu. Mais provável que eles tenham perdido, mas eu não lembro agora o que foi. E precisou refazer tudo. Então, assim, eles ficaram basicamente 4 a 5 dias, uma semana lá em estado de guerra, sem documento, sem nada, sem telefone, e eu falando com eles por meio do e-mail só e tentando organizar, pegaram um telefone emprestado de alguém, a gente tentou se organizar e tal, e pedir os documentos de novo e tal, ou seja, se eu tava com dificuldade de falar com eles, imagina o pessoal que tava no Brasil, eu imaginei, né? Então, deu uns updates, conversou com eles e aí informou algumas maneiras para eles ligarem. Tem até o número eu acho que ainda tem, não sei se está ativo, da Embratel, que é de emergência, você pode ligar, cobrar para o pessoal do Brasil. Então,
deixa os telefones ou o endereço onde você vai ficar, alguma ponto de contato para facilitar as pessoas que estão vindo no Brasil, que vão ficar no Brasil, torcendo por você aqui. Então, isso é importante, é básico e muita gente não faz. Embaixada brasileira no Canadá. Você imprime isso que está na internet, os telefones de emergência. A gente manda no checklist ainda, eu acho. A Milena vai me corrigir se eu estiver falando besteira, mas eu acho que a gente manda no checklist ainda. Os contatos da embaixada, a gente manda lá o contato do consulado e tal, essas coisas, porque a gente nunca sabe o que está acontecendo. A gente sempre imagina que tudo vai ser tranquilo, 98% das vezes é tranquilo, mas tem sempre o Black Swan, que vai acontecer alguma coisa fora da sua programação e catastrófica que você não controla. Então, por exemplo, teve um casal que estava chegando na semana que os refugiados sírios estavam chegando aqui, logo quando o Trudeau acabou de ganhar, e o sistema da imigração estava down, não tinha, estava overuser, eu não sei o que eles estavam fazendo de integração lá e não conseguiam dar conta. E aí eles entraram, mas aprenderam o passaporte deles para poder dar o visto no dia seguinte. Olha que coisa beleza, né? Só no Canadá acontece um negócio desse. Então, esse documento, esse processo que eles fizeram lá, deu uma certa confusão, porque não é um procedimento padrão da imigração, deixar alguém entrar sem o visto ou sem o passaporte, até pegar o passaporte é um ato muito sério. Então é bom você ter o contato da embaixada, alguma coisa assim, em caso de realmente complicação, você tem pelo menos um lugar seguro para ir, ter a sua língua materna, e ter alguns contatos e alguns procedimentos. A gente nunca quer que aconteça, espera que nunca aconteça. No Canadá é raro acontecer, não é tanto que nem nos Estados Unidos, mas sei lá, acontece uma catástrofe um pouco mais séria, assim, um fogo, alguma coisa, né, uma queima, tal, um atentado, sei lá, pelo menos você tem esses contatos, você tem um recurso, você tem alguma coisa para te auxiliar. Então é importante ter esse contato. Eu acho que vocês deveriam ter isso com vocês a todo momento, porque, claro, a gente, né, eu sei que parece meio Jason Bourne o negócio, mas quando a gente menos espera, o problema aparece. Então eu organizaria isso enquanto está no Brasil. Uma coisa que eu falo para todo mundo é para fazer cópia dos documentos. Não custa nada você tirar uma foto desse negócio, salvar no Dropbox ou qualquer outro negócio que você use, Google Drive e tal, não sei o quê, porque você eventualmente vai perder esse documento. Por quê? Ou você acha que não tem mais uso, joga fora com o tempo, ou você é relaxado e perde mesmo, ou alguém perde por você. Então é questão de tempo, alguém sempre perde um bendito documento de imigração. Então se você não quer ficar guessing around, tentando achar no seu e-mail qual é aquele documento, cópia disso, cópia daquilo, cópia disso aqui, tira cópia dos seus permits, dos seus documentos, sua carteira, das coisas que você usa aqui a lá Canadá. Não vamos você copiar o RG, o CPF, se quiser também não faz mal, mas um pouquinho mais de organização até do que eu estou imaginando, mas pelo menos assim, os permits, os passaportes, tá? Porque tem números importantes lá que vocês não dão valor, mas a imigração dá. Então fica fácil achar vocês. Por exemplo, teve uma menina que perdeu aqui e teve que remitir todos os passaportes. Pelo UCI foi rapidinho para achar e tal. Então faz a cópia desse bendito documento, coloca online, num lugar que você confie, porque hoje tem vazamento de internet em todo qualquer lugar, mas acha um lugar seguro e hospeda esse negócio que não faz mal para ninguém, ok? Falei um monte de coisa e isso tudo é só para vocês que estão ainda no Brasil, ok? Tô tentando ser o mais breve possível aqui, porque ainda tem as questões, já tem 6 perguntas ali, e eu nem cheguei na parte mais complicada, que é chegar na imigração. Chegando na imigração, a galera fica desesperada no que falar e tal, e na verdade é um procedimento bem simples, tranquilo, e deveria ser a coisa mais normal do mundo. Eventualmente tem uns casos atípicos que as pessoas são rudes e atendem mal e tal, e isso, claro, dá muito mais ibope na social media, porque tudo que é porcaria na social media dá mais ibope, as coisas boas não dão, e aí parece que os caras são uns ogros e imigração não presta e tal. A nossa experiência mostra o contrário, os caras são realmente muito solistas, não são amigos de ninguém, porque não estão ganhando para ser amigo de ninguém, mas eles são bem fair, eles são bem reliable no serviço que eles fazem. Então é meio besteira falar que vai dar problema na imigração, mas enfim. Primeiro, o que apresentar? A primeira coisa que eu falo é hard copy, é a parte documentos físicos. Eu não sou muito fã de você ficar entregando e-mail e o cara vê o que tem lá, e cópia disso, e cópia daquilo, cópia daquilo, por uma série de motivos práticos, que é uma porcaria ficar olhando documentação lá. Segundo motivo prático é que a bateria pode te deixar na mão e você se enroscar lá na hora, ou quebrar mesmo, né, e tal.
E o terceiro é, uma vez, ele já tem o direito de pedir o seu celular, passaporte, qualquer coisa que vocês estiverem lá, ele tem direito a pedir. É muito raro ele pedir o celular, tem que ter um motivo, geralmente. Mas, uma vez que você deu o celular na mão dele para ver uma coisa, ele pode pegar e ver todo o resto. Então, eu tive casos de aluno que o cara pegou o celular e viu, assim, mensagens que ele trocou com um amigo, viu grupos que ele participava no Facebook. Aí perguntou, mas se você está indo para o Winnipeg, por que seus grupos são de Toronto? E por que você tem emprego de trabalho? Se você vai estudar? E aí começa a ficar um negócio confuso. Claro que, né, só para dificultar a vida do camarada, mas não deu nada de complicado. Mas tenta. Não estou falando que esse cara pediu o celular, você vai jogar o celular pela janela e falar, não dou, porque ele tem o direito de pedir, isso é garantido. Mais uma vez que você entregou voluntariamente, você está dando uma sorte com o azar para ele mexer em outras coisas. E como a gente participa, a gente sabe, né, que vocês estão, tudo quanto é grupo, de tudo quanto tem gente que tá vindo para Londres, tá no grupo de New Brunswick, e aí vira aquela confusão toda, eu tomaria cuidado, então eu não entregaria isso. Agora eu quero apresentar. E eu sou a favor da filosofia do exército americano. Don't ask, don't tell. Você não tá lá para fazer amizade com o oficial, você não tá lá para testar o quanto o Canadá é receptivo, você não tá lá para testar o quanto o Canadá é fair, você tá ali para passar por ele o quanto mais rápido possível e ir para a sua nova casa. Esse é o seu objetivo. Então, se o cara não perguntou se você vai fazer 2 anos de college, 1 ano, 3 ou 4, não tem que perguntar. Ah, eu vou ficar na casa do amigo. Ah, eu vou ficar na casa do amigo, que eu conheço desde os 12, o Zezinho, a gente estudou junto na escola ali, ó, do Oliveira, lá embaixo, tá falando muito, entendeu? Não tem que falar. Tem que responder preciso, claro e short o que o cara perguntou para você. Eles vão perguntar coisas básicas, né? Onde você vai ficar, onde você vai estudar, o que você está fazendo, quem está vindo com você, quanto em dinheiro você está trazendo. São coisas bem básicas que eu acho que qualquer um que fizer uma pesquisa mínima nos grupos aí ou no Google já entende como é que vai ser o drill disso, não tem muita novidade. O que acontece é que tem gente que às vezes não traz os documentos que seriam necessários, como eu falei, o seguro, prova de pagamento de uma coisa ou de outra, carta de aceitação do college, às vezes só tem a versão do celular, então aí dificulta um pouco. Então, o que você vai apresentar para ele é o que ele pedir. Ele tem direito a pedir tudo, inclusive o celular. Ele pode pedir, lógico, para analisar as bolsas e uma série de outras coisas, mas não tem nada específico que você tem que apresentar ali na hora se ele não perguntar. Tem muita gente que ele não pede nem alô, é um absurdo, mas ele não pede nem alô. Ah, vai estar em tal lugar e tal, ele imprime tudo, já deixa passar. E outras pessoas eles pedem um pouco mais de documentação. Então você tem que estar pelo menos com o seu documento ready. Se você está indo para um college, que é o cenário que eu imagino da maioria das pessoas, você vai apresentar a sua carta de aceitação, vai apresentar o seu visto e passaporte, ou ETA, se você estiver entrando com ETA, e aí você espera ele solicitando as outras coisas. Não chega lá e entrega tudo na mesa dele lá, porque não é o procedimento muito adequado, pelo menos a nossa experiência não mostra isso. O que falar? Como eu já disse, você fala somente o que ele perguntar. Não tem necessidade de você ficar explicando muita coisa. Agora, você fala, vou ficar em tal endereço. Mas como é que você pegou esse endereço? Eu aluguei por meio de um amigo que está lá, ele me ajudou com um contrato e tal. Beleza. Esse amigo que já imigrou, tal, já que é residente, não tem. Fala mínimo, espera, esteja preparado que eles não vão ser friendly, eles não estão lá para ser friendly, às vezes são nice, mas nem sempre. Eles vão ser muito seco e ríspido, isso é o que eles são, assim, não sei se ríspido, mas são muito secos. É o papel deles, faz parte da semiótica de interação de uma borda que recebe sei lá quantos mil caras por dia, faz parte do papel deles. Então é um ambiente feito para te intimidar, um ambiente feito para te causar, impor uma certa autoridade. Então realmente junto o fator, você está vindo para cá a primeira vez, todas essas coisas, dá uma complexidade, mas não é nada absurdo, não deveria ser nada absurdo, e não vai ter nada muito, não tem pegadinha, eles não vão fazer nenhuma pergunta para te testar ou para te, confundir. Nunca vi um relato desse. Ao contrário, as perguntas assim, entrega a carta do college, ele fala assim, você vai estudar onde? Dá vontade de falar assim, tá aí na carta que você pediu, mas não, isso vai ser legal, você vai falar assim, vou estudar no Humber.
Vou fazer propaganda no Humber. Vai estudar no Humber. Ah, tá. E aí, conversa, depois de meia hora, ele fala assim, mas escuta, onde você vai estudar mesmo? No Fashion? Não, vou estudar no Humber. Só pra ver se você estava falando a verdade. Então, às vezes ele faz umas dessas, mas é baseado nos documentos que você mostrou. Então, não tem muita novidade para dizer a verdade. Então, a chegada na imigração é bem tranquila. E uma coisa que confunde um pouco as pessoas é o que a imigração vai te entregar. Isso aí, claro, depende do caso específico que você está vendo, mas na maioria das vezes você está vendo com visto de trabalho, um visto de estudo e as crianças com visto de estudo. Então, visto é cara crachá. Ele só deixa você entrar e sair do país. Outro documento que você precisa para ficar no Canadá, para permanecer no Canadá, chama Permit, né? Nome bem apropriado. Então, se você vai estudar, você tem um Student Permit. Se você vai trabalhar, você tem um Work Permit e vice-versa. E assim por diante. Às vezes você está chegando com visto de turismo longo, porque você está acompanhando alguém, e ele vai te dar um Record of Visitor, eu acho, alguma coisa assim. Que é uma outra carta, um papel de pau amassado que ele vai te dar, que diz até quando você pode ficar, quando você entrou, as suas limitações e tal, não sei o quê. Então, o que conta para todo o processo de imigração em sua vida, que na verdade é o permit, né? O permit que regulamenta o que você pode e não pode fazer, diz quando você tem que sair e tal. Então, esse documento, ele geralmente imprime, para esses casos que eu expliquei, ele imprime, entrega, e aí você segue a vida. Normalmente, quem vai estudar menos de 6 meses, eles não entregam esse documento, ou quem vai permanecer menos de 6 meses, eles não entregam esse documento. Quem entra com ETA, eles não entregam esse documento. Então, você só vai receber um carimbo no seu passaporte, que daquele dia em diante você tem um prazo para ficar. ETA, por exemplo, 6 meses. Se ele colocar uma data específica para sair naquele carimbo, você vai ter que respeitar. Mas de documentação que você recebe de volta deles, normalmente são os permits. É esse documento que você está esperando. De novo, eu vou falar, faz a cópia digital dos seus documentos. Você chegou em casa, desfez a bolsa, dormiu, curou o jet lag, pega os permits, tira a cópia disso e faz upload. Você vai estender visto, vai fazer uma série de coisas, você vai precisar desses documentos. Se você perder, você está em trouble, é melhor não arriscar. Então, faz as cópias, ok? Isso é com a chegada na imigração. Se tiver pergunta aqui com referência a esses assuntos, eu vou voltando e depois eu vou falando. Eu só quero pelo menos terminar os assuntos para ver se eu cubro pelo menos metade das coisas que eu queria falar. E aí depois eu vou para as perguntas de vocês. Não tem problema se for fora de ordem. Os primeiros dias no Canadá. A parte mais legal, chegou, planejou 10 anos para estar aqui agora. Por onde você começa? Pelo pecado, né? Sacanagem. Assim quer dizer pecado, eu tinha que fazer essa piadinha besta, sorry. Social Insurance Number. O documento mais próximo que a gente teria no Brasil disso seria um CPF. Não é a mesma coisa, mas é quase. Seria o CPF canadense. Você veio com visto de trabalho ou com estudo para pós-secundário, né, para faculdade, você tem direito a pegar o SIN number. Acho que a maioria já deve saber e tal. Então, esse documento seria um dos primeiros que você poderia pegar, deve pegar, na verdade, porque funciona como identificação e ajuda a tirar outros documentos, assim, telefonia, banco, essas coisas que eu vou falar já, e é o que você precisa para trabalhar. Então, normalmente as pessoas pegam isso no Port of Entry mesmo, por exemplo, de Toronto. Chegou no aeroporto, você passou a imigração, logo em seguida você vai descer, dependendo do layout do aeroporto que você tiver, é um aeroporto, tem que ser aeroporto internacional, tem uma casinha lá chamada Service Canada, não, Service Ontário, Service Canada, porque tudo aqui é Service alguma coisa, e lá você, ou Canada Service, eu não lembro, porque eles invertem, eu nunca sei exatamente qual que é a ordem do que tá lá, eu acho que é Canada Service. E lá você pega o seu documento de trabalho, que é o CPF, guarda esse documento, e você vai usar depois quando você for contratado numa empresa ou quando você for fazer algum tipo de financiamento, alguma coisa desse gênero, como por exemplo pegar telefonia, eles pedem isso para ver se você tem crédito e uma série de outras coisas. Inclusive, a gente vai fazer um webinar sobre histórico de crédito aqui no Canadá, mas hoje a gente não tem tempo para falar sobre isso, mas o SIN number seria o primeiro documento que você deveria tirar. Por quê? Porque quando você vai abrir conta no banco, é muito importante que você apresente esse documento para eles já começarem a fazer o report de histórico de crédito seu aqui no Canadá. No Canadá é melhor ter crédito do que ter dinheiro muitas vezes. Dinheiro é bom, mas o crédito aqui é muito mais importante que o dinheiro. Então,
Se você abriu a conta sem o SIN number, eles não estão reportando nada, porque você não existe no sistema de crédito, sistema de crédito do Canadá. Então, você passa um ano lá com conta, cartão, fazendo um monte de coisa e não serviu para nada. Então é importante que você, ao abrir a conta, ou depois que você abrir a conta e você pegar o SIN number, você faça pelo menos o upload, ou com eles lá, o update, vai lá e fala para eles que tem um SIN number e eles vão atualizar isso. Quando você vai pegar a telefonia, eu já vou falar mais de banco já, só um minutinho, mas quando você vai abrir a telefonia também, fazer uma conta de telefone, você também tem que apresentar o SIN number como uma forma de identificação, facilita. Para aluguel e para algumas outras coisas não, mas financiar carro, enfim, uma série de outras coisas. Então é bom você pegar esse primeiro documento. Pegou esse documento, vai para o Scotiabank. Scotiabank não está patrocinando essa mensagem, adoraria que eles patrocinassem, se o Scotiabank quiser entrar em contato com a gente. O que acontece? Banco é lixo em qualquer lugar do mundo, e eu acho que aqui os bancos são piores ainda. O atendimento é ruim, o Brasil está anos-luz no sistema bancário, tem umas coisas aqui que ninguém entende, banco, cara, não consegue fazer transferência entre contas, dá vontade de bater nesse pessoal, muito ruim. Então tem que escolher o menos pior. Acho que é por isso que eles não me patrocinam. Scotiabank é o menos pior dele. Para quem é recém-chegado. É um banco grande, não é um banco de vila, não. É o terceiro, o segundo maior banco, eu acho que é o terceiro banco, maior banco do Canadá. Por que o Scotiabank? Porque eles estão mais acostumados a lidar com imigrantes, essa que é a verdade. E eles facilitam alguns procedimentos para vocês. Então, basicamente, se você for no Scotiabank, com as regras de hoje, né? Pode mudar depois que eu tiver esse vídeo gravado, mas você abrir uma conta lá normal, Scotia One, que é a conta convencional deles lá, deixar $4.000 depositado todo mês, tipo assim, durante o período você sempre tem pelo menos 4.000 lá, o dinheiro é seu, não está bloqueado, mas tem pelo menos um saldo de 4.000, que é normal, porque a gente traz o dinheiro do Brasil e deixa aqui, eles descontam, eles dão isenção da taxa, ou seja, você em vez de pagar $13, você não paga nada. Você vai ter literalmente um banco grátis e um banco conhecido, com todos os recursos e tal, não sei o que. Se você é estudante, ele já te dá o cartão de crédito, de $1.000 pelo menos, para quem é estudante, e assim que você começa a trabalhar, ele já te dá também o cartão para quem vai trabalhar, o cartão de crédito, que é muito importante para você gerar o histórico de crédito aqui. Se você vai para outros bancos, sei lá, o RBC, por exemplo, a menos que eles tenham mudado, eu não tenho ciência disso, mas acho difícil que banco aqui é tudo dinossauro. Se você abre uma conta de estudante lá, você tem limite de transações. Então você pode fazer 12 transações no mês, o que é ridículo, porque qualquer débito é uma transação, qualquer operação de cartão que você fizer é uma transação. Um pagamento ou receber ou usar o cartão de débito é uma transação. 12 você deve fazer num dia quando você chegar aqui. Você vai comer de manhã, comer à tarde, comer dia 3. Vai no IKEA 4, para na gasolina, assim. Quando você vê, no outro dia você já está pagando $30 de taxa porque você excedeu os $12 ou as 12 transações mínimas deles. O Scotiabank é ilimitado. Se a ABC tinha um ilimitado, mas era um ilimitado que você tinha que cumprir com alguns requisitos e tal, eu achei muito complexo o sistema deles. Não sei se eles melhoraram isso, mas o Scotiabank eu tenho tranquilidade de falar, porque eu lido com eles e já levei muito aluno lá para abrir conta, eu sei que eles funcionam muito bem nesse sentido. Então eu iria no Scotiabank. Vou fazer um parênteses aqui, tem uma galera que chega e está esperando o resultado do visto, então está com visto de turismo aqui. Eles vão abrir do mesmo jeito, só que eles são burros, desculpa a minha franqueza, eles são burros. Eles não conseguem sair da caixinha deles. Então, se você chegar lá com visto de turismo e falar, não, eu vou estudar, vai fundir o neurônio deles, eles não vão entender como abrir uma conta de estudante para você com visto de turismo confuso. Você senta lá na cadeira e fala assim, eu estou com visto de turismo, mas quero abrir uma conta de qualquer maneira porque eu estou pensando em ficar aqui o resto da vida. Vou arrumar depois. Aí ele vai ter um curto-circuito, vai falar com o gerente dele, e o gerente dele vai explicar que ele consegue abrir uma conta com o endereço do Brasil ou com o endereço daqui, colocando você como um international. Então não precisa de SIN number, não precisa de nada. Tem funcionário nosso que tem conta e está no Brasil ainda, então dá para fazer. Só que eles são burros e engessados, então você tem que tentar explicar para ele. Meu primo veio aqui, abriu uma conta e falou que se eu depositar 4.000 por mês, eu não pago nem taxa. Fala com o gerente, com a mãe do gerente, quem quiser. Dá para fazer, entendeu? Então não é muito fácil de convencer eles e explicar, mas dá para fazer. Tem muita gente que faz e tal, não é difícil não. Então, do banco, esse é o sistema que eu faria. Eu vou mandar o link depois do que é o banco que eu tô falando, porque eu sei que eu tô falando, ninguém pegou o nome agora, mas chama Scotia
Bank, Banco Scotia Bank, que é o Banco do Nova Scotia, sei lá. Inclusive eles têm no Brasil, mas é private investments, não é um banco de varejo, então não dá para vocês usarem ele lá. Os países latino-americanos mais envolvidos como nós, como a Colômbia, Venezuela, né? Tá toda sacanagem. Esses outros países eles já têm acordo com o Scotiabank, você pode abrir a conta, inclusive, no país de origem, e chega aqui só ativa a conta. Nosso Brasil ainda não está na lista deles, então não dá para fazer isso. Tem um banco chamado The Bank of Canada, né? Tem o The Bank of Canada, acho que é o The Bank of Canada, que é um banco que eu nem sei que ranking que eles estão, deve ser o 7º ou 8º maior banco daqui, mas é um banco difícil de agência, é um banco um pouquinho mais pequenininho, mais comedido e tal, mas ele permite você abrir a conta daí do Brasil ainda, mas é um negócio complicado, que você abre, aí você só pode fazer uma transação, aí você chega aqui, tem que apresentar o passaporte, é um negócio mais enroscado. Vou mandar o link desse também, se alguém quiser depois, a vida segue. Mas eu iria no Scotiabank, que vai facilitar a vida de vocês. Telefonia, a maneira mais fácil não é ir na operadora direto. Todo mundo chega aqui, vai na Rogers, ou vai na Bell, ou vai na Fido, ou qualquer outra, direto, e aí é um perrengue para conseguir pegar telefone aqui que vocês acabaram de chegar, não tem história de crédito, vai num lugar tipo a Best Buy Mobile, que é uma loja de eletrônicos, mas tem uma branch só de telefones. Tem uma chamada Wireless, eles também não estão pagando a gente para falar não, tá? Mas é porque funciona. A Wireless, tem acho que até a The Source, se não me engano. Eles trabalham com várias operadoras. Então o sistema deles é diferente. O sistema da operadora Rogers é engessado para algumas coisas. O deles não, porque eles trabalham com várias operadoras e tal, se não encaixa numa, encaixa em outra, então ele vai dar um jeito de ser teu telefone. Normalmente, você pegando um telefone onde você já tem o seu aparelho e você vai fazer um monthly plan, sei lá, $50, $60, vai ter uns 2 GB, 3 GB, sei lá, de data, não deve ter complexidade. Começa a ficar confuso quando você tem um período de estudo muito curto, o trabalho visto, né, muito curto. Então, se você tiver um visto de estudo, por exemplo, um visto de turismo, enquanto você está esperando aqui dentro alguma coisa acontecer, talvez você vai ter um pouquinho mais hard time. Eu acho que é melhor já ir na wireless direto, que eles já resolvem. E todos os alunos que foram até lá hoje conseguiram resolver. Tem wireless em vários lugares do Canadá. Provavelmente eles vão indicar uma linha, uma operadora que é de segundo nível. Por exemplo, em vez de você usar Rogers, você vai usar Fido, que é uma submarca da Rogers, mas opera na mesma rede, é mesmo call center, até a conta vem escrito o nome da Rogers. Então, não tem nenhum prejuízo para você, mas eles são mais flexíveis. Então, vai ter alguma maneira deles encaixarem isso. Mas a dica principal que eu dou é tentar não ir na loja da operadora direto. Vai no shopping, vê lá a Booth, vê a Wireless, vê uma série de outros lá. Tranquilo que eu vou mandar esses links tudinho. Eu já tenho eles salvos. Eu vou mandar para vocês. Depois no follow-up aqui. Quem estiver assistindo, sou sorry, não vou colocar o link lá não, porque, enfim, aí vocês contratam a gente paga. A gente mostra. Mas, enfim, para quem está assistindo, eu vou mandar os links lá depois. Então, é melhor ir na operadora, não ir na operadora e ir na loja que tem vários telefones direto. Cartão de saúde. Isso depende da província que você está vindo. Cada lugar é de um jeito. Então, aqui em Ontário, por exemplo, você só pode aplicar depois que você começa a trabalhar, 3 meses depois. Acho que é 6 agora, mas 3 meses tem funcionado bem. Em Alberta já é imediato, em Vancouver, BC, você tem que esperar 3 meses. Então, Winnipeg também eu acho que já é direto. Dependendo da província que você vai ter a chance de já pedir o cartão de saúde, o que seria o sistema público nosso de saúde aqui e tal. Não gosto de chamar de SUS, porque não é exatamente a mesma mecânica e não funciona tão bem, mas enfim, é o nosso sistema público e precisa de uma carteirinha. Então, se informa-se na sua província como é que funciona essa mecânica, e aí você já aplica. Com certeza você vai ter seguro privado, né? Porque você me ouviu falando um pouco antes que não vale a pena chegar aqui sem seguro, então você vai ter o seguro particular. Mas aplica assim que possível para o cartão de saúde, porque na verdade após um complementa o outro, eles servem para coisa diferente, e o daqui geralmente é gratuito ou um valor muito simbólico em comparação ao seguro privado, e
é mais fácil, né? No caso de uma cirurgia, alguma coisa, você tem o sistema de saúde público daqui, o sistema te entende melhor do que com o sistema privado. Ok? Então esses são os documentos, pelo menos iniciais. Aí aqui geralmente tem uma confusãozinha de registro no college, nos primeiros dias que você está aqui. Na verdade não vai ser nos primeiros dias, porque tem gente que chega 4 meses antes, 3 meses antes, 2 meses antes. Normalmente 30 dias antes de começar as aulas de quem vai para o college, se você não vai para o college agora, ignora e volta a prestar atenção daqui a pouco, mas quem vai para o college, você está matriculado no college, enrolled, certo? Quando você tem 30 dias, 20 dias para começar as suas aulas, você recebe um e-mail falando registration is open, ou seja, o registro está aberto. E a gente acha que é tudo igual, porque a gente já está registrado mesmo e a vida que segue, ignora o e-mail. Não é para ignorar o e-mail, nunca se ignora o e-mail do college. Então, ele está falando para você se registrar, escolher as matérias que você vai estudar. Isso é um tendel, porque o brasileiro não está muito acostumado com esse sistema. Aqui a molecada está acostumada com isso já, os canadenses. Então, se você está fazendo uma matéria de business, por exemplo, você tem que escolher 5 matérias obrigatórias. Você tem que escolher economia, você tem que escolher contabilidade, você tem que escolher marketing. Não estou dizendo que são essas, mas um exemplo. Você escolheu essas 5. O problema é que você e mais 19 mil alunos estão escolhendo ao mesmo tempo as matérias. O sistema fica down, o sistema cai, você não tem destreza e nem paciência para organizar aquele negócio que você coloca a matéria de contabilidade 10 horas na segunda-feira, anda um pouquinho, aí você vê que a de marketing só tem no mesmo horário de contabilidade, aí você troca, vê que contabilidade bate o horário, aí você fica puto e já não quer fazer mais nada, e já, enfim, é bagunçado. Então, meu conselho aqui é, o college não gosta muito desse conselho não, mas eles não estão lá para gostar. Vai lá no International Student e faz o registration com um profissional lá, o camarada do college, que é lá o funcionário, que eles vão fazer pelo sistema deles, que é muito mais rápido, com a expertise deles, do jeito deles, vai ser melhor para a saúde de todo mundo se você fizer dessa maneira. Tem alguns colleges que eu acho mais fácil, por exemplo, o Fanshawe College aqui em London, acho muito inteligente que eles fazem, facilita um pouco o processo para todo mundo. Eles só te dão blocos de opção. Então, você escolhe a grade 1, a grade 2 ou a grade 3. E that's it. Aí lá já tem a matéria obrigatória, as eletivas e tal. Então você não tem muito que ficar quebrando a cabeça em bater horário. Você vai escolher o que é menos pior e dar um ok, ver se está disponível e a vida segue. Facilita um pouco, porque escolher horário é sempre bagunçado. Mas isso tem que ser feito antes de começar as suas aulas, porque senão o sistema escolhe direto, aí tem college que não deixa você começar, e aí vira uma bagunça. Então é importante, se você fez com outra gente, pergunta para ele lá como é que faz, e aí depois você se organiza quando chegar no college. Fez com a gente, você provavelmente vai receber esse aviso, quando a gente recebe a gente manda também, e normalmente o pessoal já está sabendo, acaba se mexendo. Carteira de motorista. Tem que tirar a carteira de motorista aqui, tem que tirar. Não vou ter carro, tira a carteira de motorista. Por quê? Porque alguns empregos que você vai ter, eles pedem a carteira de motorista. Não porque você vá dirigir, o que você vai fazer não sei o quê, mas é um requisito, e se você não tem, você pode perder a vaga só por causa disso. Então vale a pena tirar. Claro que, se você está numa cidade que é muito, mas muito bem integrada, o transporte, como por exemplo Toronto. Toronto não precisa realmente de carro. E acho difícil você perder alguma vaga por causa de carteira de motorista, a não ser que seja alguma coisa relacionada a isso. Como delivery, por exemplo. Se você está em Vancouver é super integrado, acho bacana. Se você está em London, você está em Barrie, você está... Bom, Montreal também é muito bacana. Você está em Vila do Quebec, por exemplo. Se você está em Calgary, já é um pouquinho mais complicado também. Então, alguns lugares você vai depender de carro, porque seus horários vão ser muito malucos, não vão condizer com o tráfego normal, né, o commute normal do transporte público. Então, é importante você ter carteira de motorista. Como que você tira a carteira de motorista? Aqui são vários países dentro de um, né? Cada província tem a sua regra e é uma maluquice. Nem o vinho produzido numa província pode mandar para outra sem taxação, sem acordo. Os caras são high level. Então, carteira de motorista, cada província tem a sua regrinha. Mas o frigir dos ovos é sempre o mesmo. Você faz um teste prático, teórico. Esse teste teórico é no computador e em todas as províncias que eu me lembro dá para fazer em português. Não acho que não tem nenhuma que não dê para fazer em português. Tem mais de 18 idiomas
a prova. Passou nessa prova, você tem um período geralmente de 30 a 60 dias, depende da província, 30 a 60 dias, para você fazer o teste prático. Confunde um pouco da cabeça das pessoas, é que quando você se matricula para fazer esse processo de tirar a carteira, você já está pagando 3 etapas. Você está pagando o teste teórico, está pagando o teste prático e a emissão da sua carteira. Eles já te cobram tudo up front e o ciclo vai acontecendo. Então, se você já tem carteira no Brasil e ela não está, né, cancelada, alguma coisa assim, caçada, será como é que fala no Brasil? Você chega aqui, apresenta uma tradução. Normalmente, a gente recomenda fazer a tradução pelo consulado do Brasil, porque aí você já tem pelo menos uma fonte fidedigna e tal, mas cada cidade tem um autorizado para fazer a tradução, digamos assim. Então, aqui em London, por exemplo, você pode fazer no CCL, que é um Cross Cultural Learning Center. Se você vai tirar a carteira G2, por exemplo, que é essa intermediária depois do teste teórico, você pode fazer essa tradução e levar lá que já resolve. Mas se você for para a carteira completa, né, a full, aí você tem que fazer no consulado. Então, se possível, já faz a do consulado direto, dá para fazer a solicitação, agendar, mandar tudo via correio. É um procedimento bem tranquilo, mas a gente sabe que as pessoas têm um pouco de confusão na parte do teste prático. O que acontece é o seguinte, você tem, vamos por partes, você tem a sua carteira de motorista, você pode dirigir geralmente 90 dias aqui com a sua carteira, 90 dias, 3 meses, 90 dias com a sua carteira aqui. E aí você fez o teste teórico. A partir desse momento, você tem uma carteira temporária. Aqui, por exemplo, chama G1 essa carteira. Então, você tem essa carteira temporária. A partir do momento, o que vale é essa carteira. A sua carteira já foi. Você tá válida essa sua carteira. Essa carteira aqui te dá 30 dias para você se mexer. Você não pode dirigir sozinho, não pode fazer nada. Você tem que, em 30 dias, tirar essa carteira, fazer o teste prático para tirar essa carteira, seja G2 ou seja G, tem umas limitações técnicas entre elas, mas mínima, mas você precisa ir para a próxima etapa. Então, todas as províncias, mecanicamente, você vai fazer o teste teórico, fez o teste teórico, você tem que se mexer para fazer o teste prático. Uma vez que você fez o teste prático, você normalmente repete o primeiro e você faz de novo. Tem gente que faz 3 vezes, 4 vezes, 2 vezes. Tem gente que fala que é uma maquininha de caçar dinheiro, eu acho que não é, porque, enfim, tem outras maneiras mais eficientes do governo ganhar dinheiro, mas enfim, não tem como fugir disso, você vai ter que fazer o teste prático e tal. Toda província tem um simulado online ou um livreto em PDF que você pode usar para fazer essa análise dessa carteira e o simulado e tal. Não é para ser difícil, o difícil geralmente é o teste prático, porque no Brasil a gente tem muito visto de linguagem, visto também, né? Mas visto de direção. Eu, por exemplo, nunca dirigi no Brasil, então eu aprendi a dirigir aqui, não senti nada diferente, porque já aprendi do jeito daqui, né? Então, quem vem do Brasil tem algumas coisas que a gente não faz, né? Não está acostumado, porque a gente acha que não é necessário. Por exemplo, parar no sinal de stop. A gente acha que é opcional no Brasil. Isso não é. Você para, tem que mostrar para o operador que você deu uma parada, né? O carro balança. Olhar, escanear, usar os espelhos, né? Que os engenheiros gastaram tempo e energia e planejamento para colocar no carro. Seta, a gente até que usa no Brasil, aqui o pessoal que não usa muito, mas uma coisa que o pessoal confunde muito é o shoulder check, né, que você tem que olhar para os lados quando está virando e tal, colocar a mão para trás quando você está fazendo ré. Então tem uns detalhezinhos da direção que no dia a dia não faz diferença para você dirigir melhor ou pior, mas faz diferença para você passar na prova. Então a gente aconselha, faz uma olhada aí nos vídeos que tem um monte de gente que fez vídeo de como tirar prova e tal, não sei o que. Contrata, de repente, 2 aulas com a escola de direção aqui, para pelo menos você ver o que eles falam que é importante. Eles vão falar que é um negócio super complicado, mas não é, porque dirige melhor no Brasil. Mas são os vícios e os jeitos, na verdade, que tem gente que é eliminada porque na hora de fazer a curva pega por dentro, por exemplo, que eu acho que é uma bestialidade, mas eles se importam muito com isso aqui. Eles falam que se o airbag abrir, a sua mão volta na sua cara. Se o airbag abrir, meu amigo, eu tô um pouco preocupado em estar na minha mão, porque o dano já foi maior, mas é o que eles se importam. Então é importante você se adaptar, né? A adaptação do jogo aqui, quando se fala de imigração, então para a carteira de motorista é o mesmo procedimento. Móveis, por questão de eu não ter tempo para as perguntas. Móveis.
Todo mundo quer comprar móveis no IKEA e tal, não sei o que, porque é o mais barato. Até o pessoal fala que é parecido com a Casa Bahia do Brasil, e aí entra um fla-flu danado que eu não tenho tempo para entrar agora. Eu acho que quem chegou tem outras opções mais inteligentes do que o IKEA, mas o IKEA, sei lá, é quase um rito de passagem para quem vem para o Canadá. Tem que ir no IKEA, tem que comprar. Eu, por exemplo, quando aqui quase todo final de semana, eu gosto de andar na loja, acho barato. Mas, do ponto de vista monetário, tem umas maneiras mais inteligentes. Por exemplo, tem muita loja de second hand aqui, de móveis usados, toda a cidade tem. E tem móveis usados muito bons. Muito bom. Não é assim que nem no Brasil que você doa o que você não quer, entendeu? Então os móveis usados que tem, uma amiga que falou pra mim, eu comprei um sofá por $7. Olha que legal. E sofá bom pra caramba até, usou bastante tempo. Então assim, tem muita loja de usados aqui que são bacanas. Tem algumas opções mais intermediárias que são, por exemplo, aqui existe uma loja chamada, na minha cidade, né? Cada loja vai ter a sua, porque eu não conheço todas as marcas do Canadá, porque não dá, né? Mas tem uma loja aqui chamada Teppermans, por exemplo, que os móveis dela são muito bons. Bem melhor que o IKEA, material de qualidade e tal, não sei o que, bonito e tal. Só que aqui tem a política de open box, digamos assim. Então, se eu comprei um sofá e aí eu ralei na mudança, fiz alguma coisa, não gostei, eu vou lá e devolvo na loja e falo que eu não quero, eu quero o outro e tal. Só que eles não podem vender como novo. Eles podem vender só como material usado. Então, o preço cai menos da metade, para menos da metade. Então, às vezes, você vai comprar um sofá que custaria $1.000, você vai comprar por 300, 400. Assim, não é super barato, mas é um sofá que vai durar e se você, né, não tiver um cachorro psicopata que nem eu tenho, uns 10 anos. Então, vale muito a pena dar uma olhada. Em todas as lojas boas da sua região de móveis, você entra, geralmente tem uma parte de liquidação, bargain, qualquer coisa. Eles vão ter alguma opção. Normalmente a loja tem que ser grande para fazer isso, então tem que ver qual que é a melhor loja de furniture que vocês têm lá e ver o que acontece dentro da loja. Você tem uma opção assim de devolvidos que você pode comprar. Isso fica barato, fica barato. Eu sempre vou lá no final de semana, passei ontem, Ontem eu achei uma cadeira lá que custava $180, eu achei por 20. Falei, pô, preciso comprar essa cadeira, não tinha nem onde usar. Mas não comprei, não. Eu achei a cadeira muito bonita e tal, mas eu não comprei. Mas é nova, mas provavelmente vai ter algum risquinho, alguma marca, ou um item só, entendeu? Mas aí você usa a criatividade e mobília a casa. Eu, por exemplo, meu primeiro apartamento, o sofá era laranja, a televisão era de tubo, a cômoda já virou mesa. E aí você vai se virando. Mas claro, né? Se você tendo recurso e tendo tempo e tendo interesse, você pode ir no IKEA imobiliar tudo, mas acho que essa deveria ser a opção secundária para a maioria das pessoas. As pessoas acham que é a primeira opção que tem. Então, lojas de usados eu acho muito importante. Eu só não compraria colchão, de verdade, não conseguiria comprar um colchão usado, porque a gente não sabe, né, quem cuida e tal, essas coisas. Mas o resto eu não vejo menor dificuldade. Além disso, tem muito garage sale. Garage sale, se você está no summer aqui, né? Em abril, por exemplo, é fantástico, tá? Que abril, maio, porque você tem garage sale, tem um monte de gente doando um monte de coisa, vendendo um monte de coisa, você compra muito barato. Então eu acho que aqui é a última opção para quem está vindo imigrar, porque você tem outras preocupações do que imobiliar a casa fantasticamente, porque o seu contrato é de 1 ano e se eu conheço os brasileiros, depois de 1 ano a maioria muda, certo? Então vale a pena você também decorar a casa muito fantasticamente no primeiro ano. Decora o suficiente para você morar e ter uma qualidade de vida bacana. Prazer, obrigado pela paciência. Quem não é cliente, try it out, vocês vão gostar. Quem é cliente, muito obrigado pela confiança. Não tem palavras para agradecer a confiança de alguém que nunca viu a gente fisicamente e ainda continua depositando esse amor e carinho com a gente. A gente só tem a agradecer. Ao meu time, novamente, obrigado de coração, porque a galera realmente roda esse negócio aqui e roda com maestria, tá bom? Valeu, gente. Boa noite para todo mundo. Abraço.